Bendito seja Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Olha nós aqui de novo. Você está no canal Rascunho da IBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 8, lição da classe dos jovens, revistas editada pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, CPAD, e o título geral da lição é Ensina-nos a Orar, lição de número 8, que tem como título Abacuque, a intercessão de um homem cheio de esperança. Glória a Deus. Então, vamos trabalhar em cima do capítulo 3 de Abacuque. É um capítulo no meio acadêmico, bíblico-teológico, meio polêmico, mas nós vamos trazer aqui o que está na lição, ok? Talvez os jovens perguntem, mas por que polêmico? Também estarei dando pontuando um pouco sobre a questão aqui, ok? Porque podemos observar que ele vai dizer, no capítulo 3, a partir do versículo 4, ele vai dizer assim, na leitura que está proposta aqui, Abacuque, capítulo 3, versículo de número 4 a 6, diz assim, ó, e o seu esplendor era como luz, como a luz, raios brilhantes saía de sua mão, e ali estava com o esconderijo de sua força. Diante dele ia a peste e os raios de fogo sobre os seus pés. Versículo 6. Parou e mediu a terra e olhou, e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos se curvaram, e o eterno anda em seu, o andar eterno é seu. Versículo 15 diz assim, do capítulo 3, tu, como com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, e a sua voz tremeu, e os seus lábios entrou a podridão. E meus lábios entrou a podridão, mas os meus ossos e estremecis dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Versículo 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja o fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová, ó Senhor, é minha força, e fará os meus pés como as das suas servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Daí, essa temática, nós vamos ver no capítulo 3, vai aparecer essa questão de música, aquela frase sela, que é ligada à música, parada musical, coisas assim. Ok? Então, os comentaristas, na sua maioria, vai apresentar, principalmente nos escritos do Mar Morto, diz que o capítulo 3 era a parte original do livro, né? E o comentarista J.H. Eaton, ele diz que o profeta compôs um salmo litúrgico, não é? Um salmo acrescendo aí ao texto original. Então é um comentário mais plausível entre os comentaristas do Antigo Testamento, né? E segundo, diz que o uso do nome caldeus no capítulo 1, versículo 6, é também genuíno. Então o livro de Abacuque teve muitos textos variantes desde o primeiro século até o primeiro século antes de Cristo. Então esses comentários, por isso que vai aparecer aqui notas musicais. Pode ver que o texto, só nesses versículos que nós lemos aqui, já tergiversa bastante, mas vamos trabalhar em cima dessa proposta. Então, nessa lição, vamos aprender, a introdução do comentarista aqui vai dizer assim, nessa lição juntos aprenderemos acerca da proposta dada por Deus
e das quais as circunstâncias fazem parte desse triste momento da história. Que possamos nos fortalecer e com convicção anunciar a todos que ainda é tempo, é tempo para arrependimento e conversão dos maus caminhos. E a porta ainda está aberta, né? Está aberta. Então, é uma proposta que nos convoca aí para evangelizar. Glória ao Senhor, nosso Deus. Quando vamos para o capítulo 1 da nossa lição, nós vamos observar que a iniquidade de Judá, os caos e o sofrimento e o seu Judá imperava aí em um panorama de injustiça e perversidade das abominações. Já não havia mais interesse legítimo para o arrependimento e o retorno do Senhor. Infelizmente, essa situação se agravava cada vez mais. Esse foi o tempo em que Abacuque, assim como também Jeremias, como já vimos anteriormente, segundo o que podemos ler até agora, ele era contemporâneo, sim, de Abacuque. Abacuque era contemporâneo de Jeremias, ok? Conforme eu coloquei aqui, que ele era contemporâneo de Jeremias. Então, vivendo em tempos de iniquidade, né, nos dias da iniquidade de Judá e etc. Ok? Então, quando vamos trabalhar essa proposta, na revista, na Bíblia, que vai nos dizer, deixa eu pegar a Bíblia aqui, a iniquidade de Judá e o seu castigo pelas mãos dos caldeus, é a intercessão do profeta, e o texto vai dizer assim: o peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu me escutarás, gritarei violência e não me salvarás. Então ele começa aqui inquirindo a Deus, né? Perguntando a Deus, e ele prossegue no capítulo 2, né? E ele diz assim: os caldeus serão castigados o seu turno, a seu turno. Sobre a minha guarda estarei sobre a fortaleza e me apresentarei. Vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu respondi quando eu for arguido, no caso. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna-a bem legível entre as tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, né? Então podemos ver que a visão que Deus deu ao profeta. E aqui no capítulo 3, ele escreve um salmo em forma de oração. Ele vai dizer a oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e o santo. Esse Temã aqui, essa frase, dá a ideia de que Deus veio de Sinai. Temã era uma região dali de Sinai. O santo do monte de Parã, Selá. Olha o salmo aqui, olha o cântico aí, essa nota musical, essa parada musical, né? E assim sucessivamente. Na verdade, essa palavra Selá é incerta, mas é o que mais, ela só aparece mais nos cânticos salmúdicos, né? E quando vamos para a tradição, ler um pouco sobre as tradições judaicas dos salmos, podemos ver, ela aparece sempre com frequência. Por isso que dá a ideia de que seria essa uma parada musical, né? De uma nota. Então, a sua glória cobriu os céus e a terra e encheu-se do louvor. E o seu resplendor era como a luz e raio brilhantes, e saíram da sua mão ali estava o esconderijo da tua força, diante dele ia a peste e os raios de fogo sobre os seus pés. Né? E parou e mediu a terra, e olhou e se parou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos se encurvaram, e o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã, em sua aflição, cortinas de terra de Midian, tremiam, aliás. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira? Então o profeta continuava perguntando aqui, inquirindo a Deus, né?
Mas quem foi o profeta Abacuque? Abacuque foi um profeta do Antigo Testamento, né? Que as informações que temos dele é do seu próprio livro. Tem muita coisa para dizer, né? A vida dele, como já disse, não há contexto histórico, a não ser as informações que está contida no seu livro, entendeu? Essa personagem, esse Abacuque, ele não é citado em nenhum dos outros livros escritos, nenhum, absolutamente. Então, nós podemos observar que não temos muita coisa a falar dele aqui, né, mas da oração dele, da ação dele. A palavra Abacuque dá o sentido de abraçar, né? Segundo Jerônimo, ele era conhecido como o abraçador. Daí a ideia do nome dele em hebraico, né? Se abraçar. Então, alguns estudiosos, sem qualquer fundamentação, já tentam sugerir que Abacuque seja apenas um título para o livro e não um personagem histórico. Entretanto, a construção do texto apresenta o livro do profeta Abacuque e não nos deixando qualquer dúvida de que Abacuque foi um personagem histórico. Portanto, qualquer sugestão que conteste a historicidade da vida do profeta deve ser aí totalmente desprezada, ok? Então, o que significa o nome Abacuque? Como eu disse, também é incerto, não é? Mas está ligado à raiz hebraica, que é abraço, né? É um nome de uma planta síria também, chamada Rambacucu, que na forma grega desse nome é Rambacuú, né? Nos casos desse nome está derivado ao hebraico. Então, esse seu significado pode estar relacionado aí a uma ideia de aceitação do Senhor por Abacuque, ou como Lutero entendeu, que esse significado se referir a Abacuque como sendo alguém que abraça o seu povo num tempo de desespero, né? Eu gostei muito desse comentário aqui. Já o Jerônimo também entendeu que esse abraço deveria ser aplicado aí no sentido de luta, isto é, alguém que lutou com Deus em prol do seu povo, ok? Visto que se lemos o capítulo 1, 2 e 3, na verdade o livro de Abacuque, vamos ver ele lutando pela causa do povo, sim, com Deus, perguntando, questionando até quando, por quê e tal, ainda, e depois ele vai exalta, ainda que a figueira não floresça, que a figueira não floresça, não há fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja vaca, mas todavia me alegrarei no Senhor, enfim. A questão de Abacuque não era contra Deus, era para que Deus ajudasse eles a resolverem, né, a questão de eles estarem em dificuldade, entendeu? Então existe aí algumas sugestões que teria sido filho de uma mulher sunamita, que aparece no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 16, né? E também vai dizer que ele teria aí sido um vigia mencionado pelo profeta Isaías no capítulo 21, verso de número 6 de Isaías. Entretanto, não existe aí qualquer apoio para tais sugestões, simplesmente, mas não passa de simples conjectura bem provável, mas nunca confirmado, ou seja, não se pode bater o martelo. Eu quero ler esses dois textos aqui, em 1 Reis, 2 Reis, aliás, Isaías 26, 21, verso 6, diz assim, já abri aqui direto em Isaías 21, 6, está escrito assim, porque assim me diz o Senhor, vai, põe uma sentinela, e ela se diga que pode vir. Então, é um texto meio que evasivo para a questão de Abacuque, né? Já no capítulo, em 2 Reis, capítulo 26, 2 Reis, versículo 26, deixa eu ver aqui, 2 Reis, deixa eu achar o texto, 2 Reis, capítulo 4, verso 26. Já estou aqui em 2 Reis. Essa Bíblia aqui, como eu uso ela bastante. Vamos lá, capítulo 4, verso 26.
verso 16, diz assim, ó. Ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, obrarás um filho. E ele disse, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Então acredita-se que esse texto se referia a esse sentinela, a esse homem Abacuque, mas não temos nenhuma veracidade com respeito a essa situação. Por isso, não temos que bater o martelo a uma situação assim, ok? Não dá para bater o martelo para essa situação. Muito bem. Entretanto, não existe qualquer apoio sobre isso, né? Então, o ministério do profeta, o primeiro versículo, como vamos ver, do profeta, ele parece sugerir que era bem conhecido em sua época. Alguns intérpretes defendem ainda que Abacuque era um profeta ligado ao templo de Jerusalém, mas a hipótese também mais provável é que o profeta apenas trabalhava em Jerusalém. De qualquer forma, sua profunda preocupação com os assuntos relacionados a Jerusalém é incontestável, ou seja, ele tinha informação, tinha certeza que estava ruim, que não estava bom. No capítulo 6, versículo 6 do capítulo 1, Abacuque fornece um dado importantíssimo quando ele diz, pois nele está registrada a única referência histórica clara do livro, servindo como base que se tem aí um estimado período em que o Abacuque viveu. Então a referência em questão é sobre o avanço babilônico, entendeu? Quando ele usa a palavra caldeus, é um tipo de novo poder ameaçador da época. Isso então indica que a data próxima à conquista de Judá pelos exércitos de Nabopolassar ou Nabucodonosor, no caso, que não sei de onde veio, apareceu na minha mente Nabopolassar, li alguma coisa sobre isso, acabou ficando na mente, mas veio a conquista de Judá pelos exércitos de Nabucodonosor, que ocorreu aproximadamente 597 a 600, por isso foi na época que ele apareceu, e a maior parte dos comentaristas aponta que ele foi contemporâneo de Jeremias, o profeta Jeremias, Então, logo o profeta Abacuque viveu durante o período do reinado do rei Joaquim, que foi até de 608 a 598 a.C. Então, provavelmente ele testemunhou o declínio aí, da queda do Império Sírio e a derrota de Nínive por volta de 612. Então, essa data foi também colocada como contemporâneo mais jovem do profeta Jeremias. Então, como dissemos, não existe qualquer referência aí sobre isso. Não sabemos sobre a pessoa do profeta, sobre isso não, sobre a pessoa do profeta, família e etc. Não temos muita informação, não consegui achar. Busquei e tal. Por isso que o comentarista aqui se limitou, ele cita o capítulo 3, mas ele vai trabalhar mais o capítulo 1 e 2, dentro da revista aqui, quando ele vai falar do caso de sofrimento de Judá. Também faz referência aí ao que eu acabei de dizer sobre Jeremias, da contemporaneidade, Então, ele também, vamos ter a ideia de longo de 3 capítulos do profeta, e a palavra Ramaz é citada 6 vezes, mas da qual significa a palavra hebraica tão antiga e tão faz referência a uma violência externa desmedida. Então, tal expressão revela o pânico que reinava entre as pessoas mais fragilizadas, também aí na questão que permitia compreender corromper com as iniquidades, Vivendo em tempos de iniquidades, o caos vivido por Judá em seus últimos dias antes do cativeiro pode ser percebido no nosso cotidiano também. O mundo atual passa por momentos difíceis. Nós estamos em um momento realmente complicado, corrupção, pandemia, Então, uma situação anômala, mas isso está atingindo o mundo, E a igreja tem que se posicionar, buscando a Deus nas suas recâmaras, para o Senhor trazer uma solução para a nossa gente, para o povo, Para o povo. Então, é chegada a hora por nós, entendeu?
é chegada a hora. Por nós, não só Abacuque, há muitos outros foram alertados, e muitos outros povos foram alertados do juízo de Deus por suas más escolhas. Entendeu? Então, até hoje, por meio do profeta Abacuque, somos alertados da nossa má escolha. Ok? Quando vamos trabalhar essa questão, aqui no livro, na sinopse do livro de Abacuque, nós vamos ver que Abacuque ele vai trabalhar dentro de apresenta 5 aspectos básicos que caracterizam a profecia dele. Ao invés de profetizar a respeito da apostasia lá dos apóstolos de Judá, ele registra seu diário pessoal em suas conversações particulares com Deus e subsequente revela a revelação profética. Segundo, ele contém aí pelo menos 3 formas literárias distintas entre diálogo com o profeta e Deus, os ais proféticos e os clássicos, né? Que é os ais profético clássico, e um cântico profético no capítulo 3. Então, no capítulo 3, todo de forma unânime, entende-se que é um canto profético do profeta Abacuque. Então, toda a dicção vigorosa e as metáforas, né? As pitorescas, por exemplo, que vai aparecer, as metáforas pitorescas, por exemplo. Então o profeta manifesta 3 características em tempos diversos. Ele faz perguntas honestas ao Senhor, no capítulo 1, ele revela a fé imbatível na soberania divina, no capítulo 2, e manifesta aí o zelo pelo avivamento, no capítulo 3, não é? E na 4ª posição aí, ele tem a visão de que o profeta, ele tem a visão que o profeta tem de Deus, no capítulo 3, uma das suas sublimes, das mais sublimes da Bíblia, ele relembra aí a teofania no Monte Sinai, que veio de Temã, conforme eu já disse, que Temã fazia uma referência da vinda de Deus do Sinai, conforme está no capítulo 32 de Deuteronômio, né? Então relembra aí a teofania e outros trechos inesquecíveis aí, em Abacuque, vamos ver no capítulo 1, versículo de número 3, capítulo 1, versículo 5, capítulo 2, versículo 3, 4 e 20, capítulo 3, versículo 2, 17 e 19, e 5, as 5 características especiais do livro, conforme eu já disse. Aqui não tem nenhum profeta do Antigo Testamento fala com mais eloquência a respeito da questão da fé do que Abacuque. Então, somente ele faz a declaração que o justo viverá, o justo pela fé viverá. Capítulo 2, verso 4, como também seu testemunho pessoal, que está inserido no capítulo 3, verso 17 a 19, não é? Que faz parte da leitura bíblica aqui proposta no livro. Então, a lição ela vem trazendo veracidades que são realmente muito contundentes, né? Outros comentaristas vai também trabalhar em se embasar na questão de que o profeta ele vai trabalhar 5 aspectos básicos que caracteriza a sua profecia, como eu já disse, né? Primeiro, ao invés de profetizar a respeito da apostasia de Judá, ele resiste seu diário. Depois ele contém pelo menos 3 formas literárias. Ele apresenta, né, os ais proféticos, um cântico profético, né, e com todas as dicções vigorosas que ele apresenta aí dentro desse contexto das metáforas pitorescas, né? E depois o profeta manifesta 3 características em meio aos tempos adversos, e ele faz perguntas honestas a Deus. Ele revela a fé inabalável na soberania divina e manifesta aí o zelo pelo avivamento. Né? No capítulo 3, verso 2, aviva, Senhor, a tua obra. Né? Depois no capítulo 4, e aí na 4ª particularidade, ou na 4º aspecto aqui, a visão que o profeta tem de Deus no capítulo 3 é de uma das mais sublimes da Bíblia, que relembra aí a teofania do Monte Sinai e outros textos inesquecíveis lá de Abacuque, conforme está no capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. E nenhuma profecia do Antigo Testamento fala, quinto aí aspecto especial, é que nenhuma profecia fala com mais eloquência a respeito da questão da fé do que Abacuque, né? Então são questões interessantes. Outras passagens notáveis que nós vamos ver em Abacuque sobre a estrela da manhã da reforma, né? Abacuque vai trabalhar isso no capítulo 2, verso 4,
né? Depois ele fala sobre o triunfo das missões, no capítulo 2, verso 14. Depois a maldição aos que embriagam outros, no capítulo 2, verso 15. Depois uma fé aí que conquista tudo, uma fé que conquista tudo, no capítulo 3, versículo número 17 a 18. Ele vai trabalhar essas propostas interessantíssimas, né? Então, o comentarista aqui, ele vai trabalhar aqui essas mesmas questões aí que eu estou citando, né? Então, ele vai trabalhar no segundo tópico da nossa sessão, vai ser o castigo de Judá, bênção ou maldição. Moisés, no final do Pentateuco, é usado por Deus para proferir ao povo 3 discursos impressionantes, em conteúdo, em amplitude e em efeito para a posteridade, ou seja, para os nossos povos. Tem um desses discursos, há uma importante consideração. Vejam, eis que hoje eu ponho diante de vós bênção e maldição, ou maldição e bênção. Quando ouvides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, porém o mandamento do Senhor, que o vosso Deus, que hoje vos mando, porém a maldição, se não ouvides os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes dos caminhos. Não desviardes do caminho do mandamento do nosso Deus, e não desviarvos dos caminhos, da diversidade, e se não desviar do caminho que hoje vos ordeno. Capítulo de número 11, verso 26 de Deuteronômio até o versículo 28. Depois ele vai falar sobre o sofrimento do justo. O profeta questiona com o coração apertado o sofrimento do justo, mas também ele compreendia o destino impiedoso que se desenhava aí com os seus compatriotas que se lançavam, né? E ele vai falar que pela fé, um dos versículos mais conhecidos na Bíblia, define aí que é a precisão da fé. Ora, a fé é o fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê, em Hebreus capítulo 11, verso 1, né? Então, a bênção e a maldição são parte do discurso mais conhecido de Moisés, que nos permite aí escolher o que queremos para a nossa vida e que façamos sempre a escolha certa. Depois, o comentarista apresenta também o poder da intercessão e oração cheio de esperança, né? Que é a sensibilidade de Abacuque que nos impressiona, sim, atentando aí para 2 unidades temáticas. Primeiro, dos capítulos, dos 2 capítulos, e o último percebemos uma marcante diferente entre elas. No primeiro momento, o profeta exprime um sofrimento devastador, a ponto aí de questionar Deus, né? E chorar pelos justos, sofrimentos do cativeiro, que sofreram no cativeiro, mas algo acontece. O Pai responde, revela um grande segredo, né, para a caminhada aí do triunfante do crente, né? Abacuque 2:4. Abacuque agora, ele, com essa mensagem bem gravada em sua mente, ele via invisível, bem viva, a mensagem bem viva na sua mente, né? Ele estava aí pronto para um novo tempo de esperança, né? Então, é isso que nos norteia aí a nossa lição e nos aponta aí Abacuque como o profeta da esperança. Então, Abacuque veio no período de crise, sobrevivendo, sobretudo, crise espiritual, onde o povo escolhido de Deus estava perdendo sua identidade. Toda essa situação fez com que Abacuque questionasse o Senhor com relação à sua aparente indiferença de Deus com a terrível realidade. Na verdade, Deus não estava indiferente. Deus estava vendo e deixando o povo, porque ele deu corda, né? Já tinha explicado para o povo desobedece, aí sofre na pele, aí na carne, para poder aprender, né? E aprender na dor é complicado, mas traz uma lição assim, indescritível, porque você sentiu na pele, então não tem como alguém te engodar ou dizer que não foi ou que deixou de ser, né? Esta é sim a forma que Deus pegou o povo de Judá e apontou para eles, né? Dentro desse capítulo 3, nós vamos ver no versículo 2, Abacuque vai dizer, ouve. Abacuque conhecia as histórias dos atos passados de Deus, então conforme
celebrada em música e nas festas de Israel. E dentre esses feitos poderosos estavam o êxodo do Egito, né? Então os milagres do Mar Vermelho, a conquista da Terra Prometida, entendeu? Então a palavra significa a mensagem dos maiores efeitos aí de Deus, dos maiores feitos de Deus, e não no processo comunicativo, né? E quando ele diz temi, enquanto meditava sobre Deus em meio aos meios humanos, o Abacuque teve uma sensação de grandeza de Deus e ele temeu ao Senhor, né? E quando ele clama pelo avivamento, no meio dos anos notifica, Abacuque aponta aí que ele orava a Deus para que Deus envolvesse novamente com Israel, se envolvesse e renovasse Israel outra vez. Senhor, eu sei que o povo pecou, o povo está em dificuldade, mas se envolve com esse povo de novo, envolve eles, traz um avivamento para esse povo, né? Quando ele diz no meio dos anos, é uma forma aí de invocar uma resposta rápida, né? Dá-nos uma resposta rápida, né? Quando ele diz no meio dos anos eu notifico, dá-nos uma resposta rápida. Essa era o que o profeta estava dizendo. Temã, como eu já disse, é uma referência poética, que é a aparição de Deus lá no Sinai, no capítulo 33, verso 2, que eu citei anteriormente. Então, Selá era uma nota musical, fazia referência a isso. Então, Abacuque comparou a manifestação de Deus no Sinai, no versículo 3, do capítulo 3, como uma tempestade de raios, com sua escuridão e seus relampejos, né? E o salmista, Salmos 18, verso 9 a 14, né? Então, esconderijo de sua força, enquanto que Deus revela a realidade de seu poder e a totalidade da grandeza do mesmo permanece oculta, né? Quando ele faz referência de peste e fogo, no versículo 5, né, essas pragas estão personificadas como mensagem de juízo. Isso está inserido no capítulo 28, verso 21 a 22 de Deuteronômio. E no capítulo 3, versículo 6, ele fala sobre montes perpétuos, outeiros eternos, e muitas vezes os profetas falaram de tremores da natureza, terremotos, as montanhas e a criação. Então ele na sua oração ele abrangeu tudo, ele pegou tudo, né, sobre todas essas anomalias que aconteciam na terra. E podemos ver isso em Isaías capítulo 24, verso 1 e 3, Jeremias capítulo 4, verso 24, e Miqueias 24 a 26, e Miqueias capítulo 1, versículo de número 3 e 4, e Naum capítulo número 1, versículo 5. Então esses profetas eles trabalharam aqueles problemas, aquela problemática de tremores e terremotos da natureza, nas montanhas, e a criação toda alvoroçada pela a chegada de Deus. Então, quando Deus aparece, a terra treme, glória a Deus, né? E assim sucessivamente. Tem até praticamente um sermão aqui, né, que eu elaborei aqui, mas não vou ter tempo de expor aqui, tá certo? Eu posso até colocar na descrição do vídeo, né? Outro texto no capítulo 3, versículo de número 7, Cusã, Midian, essas tribos representava aí o que temiam, né? Representava aí as nações que temiam a Deus. Mas quando ele vai falar no capítulo 3, versículo 10 a 8, vai falar sobre rios e mar. O Senhor dividiu o mar vermelho, o Jordão, para o seu povo atravessar, enfim. Então ele estava fazendo lembrança a Deus, tudo que Deus havia feito com o povo, né? E agora o povo estava sofrendo, sim, por causa dos pecados do povo, mas desse mais uma oportunidade, desse mais uma chance, não é? O povo estava com problema, né? E ele estava pedindo a Deus que Deus ajudasse o povo a sanar esses problemas, ok? Primeiro era se arrepender dos seus pecados e voltasse para os braços do Pai. Então por isso que ele disse, envolve-se com o povo e renova esse povo, né? Capítulo 3, versículo 2 e 3, né? Depois no capítulo 8, 10, ele também vai fazer menção sobre o carro de salvação, que a revelação de Deus na revelação do Senhor aqui, tinha o objetivo de trazer a libertação do seu povo. Tá passando aí um carro, vai passar o carro e mostra aí os carros da salvação, entendeu? No capítulo 3, versículo 11 e 12, o sol e a lua pararam, né? Isso faz alusão àquela batalha de
Gideão, em Josué capítulo 10. Então, todos esses textos que nós estamos pontuando aqui, no capítulo 3, era uma oração, um canto, em forma de oração salmúdica, de louvor salmúdico, ele fazendo lembrança a Deus pelo povo, para que ele interferisse na situação do povo, porque estava difícil a situação. Então, os atos de vingança do Senhor contra as nações consolidaria o seu povo, né? E por mais tais atos eles levariam à salvação de Israel. Então, o povo de Deus como nação estava ungindo aí, conforme está escrito. Então, a expressão casa de ímpio vai aludir à redenção de Israel do Egito, vai sair da casa dos ímpios. A casa dos ímpios era o Egito, né? Então, o profeta faz menção no capítulo 3, versículo 13 a 15, sobre esses atos de vingança de Deus contra as nações que consolaria o seu povo. Aí já começa a melhorar e ele começa a lembrar que Deus fez pelos povos do passado, também podia fazer por Judá naqueles dias, né? Então ele vai finalmente lembrar sobre a libertação futura, enquanto aguardava com esperança, né? Então por isso que é chamado profeta da esperança. Então a alegria de novo juízo é a salvação de Deus. Então o profeta estava aí repleto de sensações e de sensação de admiração por Deus, né? Depois de estar perguntando a Deus o tempo todo, mas aquilo era a aflição que ele estava intercedendo pelo povo, tá certo? E ele diz assim para o povo descansar no dia da angústia. Então descansa, Deus está pelejando por nós, Ele trará esperança para a nossa vida. Deus abençoe você, espero poder ter te ajudado e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, que a próxima aula dos jovens terá o título de Oração do Fariseu e do Publicano, tá certo? Deus abençoe, canal Rascunho da EBD e você, ensinando para transformar vidas. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha e aí compartilhe com seus amigos para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Um abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.